Senhoras e senhores, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de hoje. Como já estava previsto na aula anterior, nós vamos agora trabalhar só com projetos realmente. Tá? Como eu tinha dito já para vocês antes, nós temos diversas condições de receber um projeto. Que seria o ideal sempre, é o projeto já ter a planta de pontos completa, tá? Como essa aqui, onde você recebe isso é muito mais coisa de arquiteto, tá? Recebe todos os pontos de iluminação, onde ele quer as tomadas, que tipo de tomada é, o tipo de interruptor, os pontos elétricos todos, tá? Isso seria o ideal, mas infelizmente isso não acontece. Acontece a possibilidade de a gente receber assim, com a planta, isso se chama planta de layout, ó, onde ele determina o tipo de móvel e o posicionamento dele. Porque até mesmo para se dimensionar, por exemplo, um quarto, eu preciso saber se esse quarto cabe o que eu quero. E se as janelas dele e a porta não vão estar em uma posição que atrapalhe a distribuição dos móveis. Tá? Então, tem essa condicionante também. Viu? Agora, o mais normal, infelizmente, pelo menos no meu caso, eu recebo sempre projetos de casas grandes. Recebi hoje um projeto para fazer o orçamento dele, ainda de uma academia de ginástica. Não tem nada. A arquiteta mandou um nada, não tem um posicionamento de nada, de nenhum móvel em lugar nenhum. Tá? De nenhum aparelho em nenhum lugar, sequer foi feito o cálculo luminotécnico para o projeto. Dei o meu valor, mandei, vou ver se vai entrar. Então, normalmente, você acaba recebendo, né? Eu acabo recebendo, sou sortudo, recebo projeto assim, ó, simplesmente o local e as dimensões. E eu que me vire para fazer o projeto elétrico. Não sei se eu que sou sortudo demais. Quando eu já me acostumo com o arquiteto, que normalmente recebo de projetos vindo de arquitetos, que repassam para o engenheiro calculista, e eu sou a ponta da linha da história, né? Eu já me acostumei ao trabalho deles, eles se acostumaram ao meu, acabam gostando e pronto. Nunca tive nenhum problema com isso, tá? A única vez que eu recebi um projeto uma planta de pontos como essa, de uma arquiteta que não entendia nada de elétrica, vou dizer uma coisa para vocês, foi duro para fazer o projeto, viu? Foi difícil entender o que ela queria. Mas tudo bem. Vamos para isso aqui. Num projeto que tem uma planta de pontos, já está determinado tudo. O local de cada luminária, tá? No caso aqui, ó, balizador de jardim, portão, motor de portão, o interfone, bomba d'água, tá? O padrão de entrada, onde vai ser. Já está determinado os pontos principais da elétrica. Só resta agora fazer o fechamento de circuitos, distribuição de carga, padrão de entrada e tudo mais. Tá bom, Teleones? Tá, pessoal? Então, basicamente, é isso. Vamos fazer uma pequena análise aqui. Quando a gente falou do quadro de disjuntores, uma das observações do quadro de disjuntores é isso varia de autor para autor. Eu me baseio nos autores, eu não sou autor. Tá? Que uns dizem que é ficar logo na entrada, para evitar que o cabeamento maior, de maior dimensão, tá? O cabeamento de entrada, fique um cabeamento longo. Certo, tudo bem, é uma versão. Outra versão pede para colocar no centro das cargas. Seria mais ou menos no meio da estrutura. Eu já peguei projeto onde casas tão grandes que se eu colocasse o quadro de disjuntores num determinado posicionamento, eu tinha que aumentar o cabo que alimentava os chuveiros.
Então você tem que verificar. Eu acabo colocando mais próximo do centro das maiores cargas. Quais são as maiores cargas? Ar-condicionado, chuveiro em primeiro lugar, os ar-condicionados depois, tá? Então isso é meu procedimento. Eu não sou dono da verdade, cada um acaba fazendo meio que como quer, tá? Vamos lá. Se eu colocar um quadro de disjuntores aqui atrás da porta, quando a porta estiver aberta, ninguém está vendo. Fechei a porta, está aquele negócio feio aqui na parede. Se eu colocar aqui, nessa parede, pegando realmente o centro do imóvel, vai ficar, no mínimo, estranho. Tá? Você está aqui assentado à mesa, ou ao sofá, e está vendo o quadro de disjuntores. O quadro de disjuntores deve ficar num lugar de fácil acesso, tá? De fácil acesso, porque uma eventual necessidade de desligar alguma coisa, está pegando fogo na instalação elétrica, algum equipamento pegando fogo e está começando a danificar a instalação elétrica. E por quê? O disjuntor não disparou, o disjuntor não fez o trabalho dele. Pode ter colado, tá? E não disparou. Ou seja, você precisa ter um fácil acesso ao quadro de disjuntores. Eu não coloco o quadro de disjuntores dentro da cozinha. Tá? Por que não? Porque muitas vezes normalmente você reveste a cozinha toda com revestimento de parede, né? E aí a tendência é lavar. Aí você tem justamente um quadro de disjuntores na parede que você pode lavar. Poderia colocar aqui, ó. Eu acabo sempre colocando na circulação de maneira que você evite que fique fácil a visão do usuário, tá? Só que aqui também eu vejo da seguinte maneira. É, um visitante que estiver na casa, o disjuntor estando aqui, se houver algum acidente, tá, e ele precisar desligar, será que ele vai conseguir identificar com facilidade onde está esse quadro de disjuntores? Então eu preferiria colocar aqui. Inclusive facilitaria a entrada e distribuição. Porque quando a gente fala de quadro de disjuntores, pessoal, ainda tem mais uma coisa. Quando a gente pensa em projeto elétrico, nós temos que pensar também, tá, no projeto da parte de cabeamento chamado VDI. O que seria o VDI? Telefonia, internet, TV ou qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então, a gente tem que ter esse quadro. Senão vai acontecer o seguinte, se a gente não fizer essa entrada de VDI no projeto, fazemos a instalação elétrica toda. Depois o dono da casa pede um telefone fixo. Telefone fixo praticamente ninguém mais usa em casa. Mas vamos lá, internet via cabo. Pronto. Vai entrar o cabeamento por onde? Aí tá vem o técnico da empresa, ou então de antena de TV, Sky, Claro. Tá? Vem o técnico, faz um furo na parede, atravessa o cabo, depois sai prendendo o cabeamento com aqueles preguinhos. Vai ficar uma coisa ridícula. Tá? Então, no próprio projeto elétrico, tende-se a incluir isso, para evitar esse problema. Se você está sendo pago só por fazer o projeto elétrico, beleza. Deveria ser pago para fazer o projeto complementar também. Mas, gente, é o teu nome que vai ficar sujo depois. Então, faça o projeto complementar, tá bom? Então, pessoal, olha, vou dar início aqui ao projeto, como eu faço, tá? Como eu faço o projeto, vocês vão me acompanhando passo a passo. Tem coisa que eu vou acabar mudando, então, olha, faço aqui, acabo corrigindo, como eu já desenho direto no AutoCAD, tá? Então, tem várias correções. Então, se eu fizer, mudei aqui, apaguem, tá? O que foi feito e vamos corrigir. Uma outra coisa, pessoal, vamos pensar aqui em distribuição de carga. A NBR 5410 determina já o seguinte, que vamos ver se vocês lembram, de quinta-feira, os circuitos de área molhada, área de serviço,
cozinha, área de serviço. Esse circuito de tomada deverá ser um circuito independente. Se a norma diz que esse circuito é independente, ou seja, nós temos que ter, no mínimo, 2 circuitos de tomada. No mínimo, 2 circuitos de tomada. Qualquer casa tem que ter, no mínimo, 2 circuitos de tomada. Gravem bem isso, tá, pessoal? E iluminação. A norma fala nada sobre circuitos para iluminação. Agora vamos pensar aqui comigo. Uma lâmpada qualquer, a lâmpada, eu tenho um único circuito de iluminação, ou seja, um único disjuntor. Essa lâmpada aqui fecha um curto-circuito. O disjuntor dispara. Pronto. Toda a casa está apagada. Não tem iluminação mais em lugar nenhum. Então, eu sempre divido qualquer área, a não ser que ela seja minúscula, tá? Eu procuro dividir a iluminação em 2 circuitos. No caso, posso pegar, suponhamos, a metade da casa aqui, ó, esse primeiro quadrante aqui, depois a outra parte, o segundo, ou eu posso até acompanhar os circuitos de tomada. Vamos fazer um circuito de tomada para cozinha, área de serviço e banheiro, se der, tá? Nós temos que fazer o somatório das tomadas para ver a carga, para ela não passar, depois do fator de correção, não passar de 25 amperes. Ok? Aí a gente põe junto com esse circuito o circuito de iluminação. E o circuito de tomadas aqui para frente e iluminação também nesse outro. Tá ok? Estão entendendo a linha de raciocínio? Porque para separar as coisas já para poder começar a saber o que é que vai desenhar. Pronto. Se entenderam, pessoal? Olha, eu sempre que recebo um projeto, eu faço o quê? Depois da minha análise, tá, vou executar, eu faço o quê dentro do projeto? Eu copio para dentro dele algum outro projeto que eu já tenha completo. Isso vai facilitar e muito o meu serviço. Tá? Então, eu vou começar pelo quadro de disjuntores. Deixa eu achar um local aqui que tenha os quadros de disjuntores, pessoal. Os dois juntos, pronto, achei. Quadro de disjuntores, no caso amarelo aqui, pessoal, que quando imprimir, vai imprimir preto, tá? Isso não vai ficar amarelo, vai imprimir preto, é o quadro de disjuntores. Esse outro aqui, vermelho, isso aqui é a cor 230 do AutoCAD, vai imprimir vermelho, que é o quadro de VDI. Tá? Então, eu vou copiar isso aqui, vou levar para o meu projeto, fazer uma rotação nele. E vou mover para o local que eu quero que eles fiquem. Não, está invertido ainda. Pronto. Vou afastar mais um pouquinho, um do outro. Ok. Feito isso, pessoal, eu já vou fazer o quê? Cuidar de fazer a entrada. Nós já temos aqui o padrão da CELP, certo? Essa outra caixa de passagem aqui está representando a entrada, tá, de VDI, ou seja, no próprio poste de entrada vai ter a bengala da parte elétrica que vai entrar, tá? E vai ter uma bengala também para a parte de VDI. Ou seja, o cara da companhia de internet, da empresa de internet, vai dar entrada lá, ele entra pelo poste, pela essa bengala no poste, vai para a caixa aqui embaixo da caixa, ele vem para uma outra caixa aqui na parede e daqui ele entra. Tá? Então, vamos lá. Desenhar aqui uma linha. Uma linha aqui também do outro. Vou dar um offset de 0,05 da linha de cima para dentro, da linha de baixo para dentro.
que isso aqui eu vou fazer com que elas estejam na parede, embutidas na parede. Vou fazer um fillet de raio 0 ligando a elétrica e ligando o VDI. Tá? A diferença que vai ter aqui vai ser a seguinte. Eu vou aproximar isso aqui mais um pouco. Fica mais fácil para poder visualizar. Pronto. Como é embutido e enterrado no chão, esse circuito vai ficar assim, tá? E o outro vai ficar nessa cor parecida com vermelho, a cor 230 do AutoCAD, tá? Porque ela vai imprimir nessa cor. Pronto. Já fiz parcialmente as entradas. Aqui. Fillet desse com esse aqui. E aqui eu vou fazer uma pequeno desviozinho aqui, pessoal. Que é para poder representar copiando de novo a propriedade da linha. Pronto. Está representado aqui como se ele estivesse entrando, saindo daqui, vai para cá. Só que aí você vai dizer, pô, vem por dentro da parede, de repente vai para o chão. Então eu preciso de uma caixa de passagem aqui. Copiar logo essas duas caixas aqui. Pronto. Isso representa uma caixa de passagem na parede. Eu não sei que cabeamento isso aqui vai dar. Talvez dê 6 milímetros. Vou ter pouca coisa. Tá? Pode ser que passe para 10 milímetros. Como é um cabeamento ainda fino, dá para ele passar por dentro do muro, sem muito problema. Agora, suponhamos, se eu estivesse falando de um trifásico 16 milímetros ou 25, ele tinha que vir todo enterrado mesmo, gente. Não tinha outra maneira. Caixa de passagem no chão, tá? E ele tinha que vir todo enterrado. Aqui, então, ele vem pelo muro, desce na caixa de passagem, tá? Para e é enterrado até o quadro de disjuntores ou o quadro de VDI. Qual é a bitola que a gente vai ter para esses eletrodutos? Tá? Nós vamos determinar, no caso de elétrica, só no final do projeto mesmo, da planilha de cálculos, que é quando nós vamos saber o circuito, se vai ser 6 ou 10 milímetros. Tá? O outro aqui, eu já colocaria já 1 1/4 de cara para ter espaço para poder passar tubulações de material distinto. Ou então o eletricista coloca aí 2 de 3/4, tá? Aí ele verifica como fazer. A gente põe a bitola e na hora da execução, aí ele pode converter para outro. Pronto. Então demos entrada. Até aí aqui, pessoal, tudo bem? Tá tudo certo? Caramba, hoje só temos 30 na sala. Deixa eu só copiar aqui rapidinho, peraí. Temos pouca gente na sala. Ô Augusto, desculpa. Sim. O projeto no AutoCAD a gente tem que fazer, são os 3 desenhos ou pode fazer apenas um desenho modificando apenas as layers? Qual seria o ideal? São os 3 desenhos mesmo, separados? Por que 3 desenhos? Eu não estou entendendo.
Tipo, uma planta de pontos, outra planta de layout, outra planta baixa. Você Não, poderia... não, a gente não precisa apresentar nem layout, nem Aham, planta de pontos, não. O que ok. a gente precisa apresentar é o resultado do que a gente vai fazer aqui, desse projeto, tá? Beleza. Não tem outro projeto para apresentar, não. É esse projeto aí pronto que é que aí, em vez de chamar, como está escrito aqui, ó, planta de pontos, a gente vai trocar para projeto elétrico. E a escala provavelmente vai ser 1:75. Tá? Então a gente vai ter que decidir, inclusive, na hora de fazer. Pronto, pessoal? Podemos seguir? Pronto. Então, ó, feito isso, nós já fizemos a primeira distribuição. Vamos fazer agora a distribuição da iluminação. Tá ok? Primeira coisa, eu vou ter que ligar do quadro de disjuntores para essa lâmpada. Então, ó, fazer essa ligação do quadro de disjuntores para a lâmpada. Agora eu tenho que levar para a sala. Vejam, isso aqui vai ser o primeiro circuito de iluminação e eu vou levar para cá. Então vai ser, ó, resumindo, circuito 1 de iluminação e 3 de tomada de uso geral. É o que vai passar aqui, tá? Mas não se preocupem com isso agora não. Agora eu vou fazer aqui, ó, uma bifurcaçãozinha para poder alimentar essa outra luminária, porque daqui eu vou fazer novas distribuições. Interligo essa com essa, e vou seguindo. Porque, pronto, pessoal, uma coisa, lembra que a gente conversou no início do projeto, que toda vez que eu quero fazer um projeto, eu pergunto primeiro para o proprietário se a casa vai ser rebocada, o teto ou não? Lembram? Pronto. Como eu já recebi essa planta de pontos, e isso aqui eu sei que são spots, ou seja, aquelas lâmpadas pequenas, que se usa mais para dar um detalhamento, ficar bonito o local. E aqui, ó, são 3 spots, aqui são 5 spots. Não tem condições de se fazer spot, tá? Em é, teto rebocado. Tem que ser com gesso, tá? Isso aqui é impossível não ser com gesso. Então, não tem nem o que perguntar. Como já é uma planta de pontos, e isso já está determinado que são spots, tá? Então, 3 aqui mais 5 aqui, ou seja, isso aqui é forro de gesso. Não tem condições de se colocar spot concretando uma laje, tá? E marcando o eixo exato da distância que o arquiteto quer entre um e outro. Porque pode dar muito bem no meio da vigota, da nervura, ou como vocês chamem, dependendo da região, tá? Então, não temos que nos preocupar com isso. Outro ponto que eu vou juntar aqui é esse com aqui. Deixa eu ir pensando aqui, pessoal. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer. Tá. Outro que vai sair daqui para cá. Outro daqui para essa luminária. Porque outro spot que está do lado do interruptor paralelo. Então, para economizar fio, a gente lança para cá, porque economiza o cabo 2,5. Então, interliga esses pontos. Vamos interligar também aqui, ó, a luminária com essa. Vamos interligar também, ó, os balizadores de jardim. Aqui, como é balizador de jardim, isso aqui tem que ser em eletroduto rígido, porque isso aqui vai estar tudo enterrado.
Aí já venho, copio essas propriedades aqui. Vou ter que interligar aqui para o interfone, ou melhor, para o interruptor, perdão. Ele vai ter que ir enterrado também para lá. E do interruptor eu interligo para luminária. Já vou fazer essa interligação aqui também para esse interruptor, para esse outro aqui. Quando eu estiver fazendo coisa demais já, vocês me avisam, porque aí eu paro para vocês poderem copiar, tá, pessoal? Me cobre que se deixar aqui, eu faço esse projeto todinho sem parar. Se vocês não cobrarem nada. Vamos lá, eu tenho que fazer... Só um momento, eu gostei, Augusto, que meu AutoCAD travou aqui. Só rapidinho, rapidinho. Só um minuto Tá aí. certo. Eu paro, eu vou adiantando aqui e vou parar para vocês poderem fazer, senão vocês não vão conseguir acompanhar não. Isso aqui, pessoal, quer dizer que as tomadas são tomadas baixas e estão interligadas dentro da parede, tá vendo? Vou só ajustar isso aqui, não posso interligar. Vai alguém me perguntar por que eu não posso interligar essa tomada com essa aqui? Porque aqui é um circuito de área molhada e aqui o circuito de área comum. Então não posso interligar. Pessoal, esse meu tracejado aqui está muito grande. Eu vou procurar achar um aqui melhorzinho, tá? Que realmente tá muito grande. Seleciona ele, dá um MO e bota a escala que muda. Mas aí é mais fácil dar um MA logo no... Eu acho mais fácil, pelo menos, né? Dá um MA e sai fazendo tudo. Que até eu selecionar todos eles... Bem mais rápido, né? Bem mais rápido. Onde é que eu tenho mais tracejado? Aqui, e sim, do padrão de entrada. Pronto, ó, eu interliguei, vejam, eu interliguei essa tomada aqui com essa aqui. Por que eu posso interligar? Porque é tudo circuito 3, que é o circuito de tomada. Já não posso interligar essa com essa, porque aqui é circuito 3 e aqui vai ser circuito 4. Tá? Então eu não posso misturar. Vamos lá, como é que eu vou fazer aqui? Tá, vou dar uma parada aqui para vocês poderem acompanhar. Ah, o Adriano que fez a pergunta, estou acostumado com projetos com eletrodutos sendo representados por linhas curvas. Isso é convencionado? Olha, que a linha curva, Adriano, é porque quando você vai fazer um projeto, justamente a pergunta que eu tinha comentado, o que eu tinha comentado agora há pouco. Quando você vai fazer um projeto e o eletroduto tem que estar dentro do concreto, tá? Ele é representado em curvas, uma curva suave na casa de beirando 20%, porque o eletroduto não pode ser lançado reto.
porque isso enfraquece a estrutura da laje. Então, ele é lançado em fazendo uma curva. Então, isso é para concreto. Como a gente está fazendo entre a laje e o forro, tá? Aí não tem problema de ser reto. Tá? Se fosse no concreto, o certo é fazer sim em arco, tudo com arcos, que é justamente para que na hora de concretar, os pedreiros não façam, tá? Não lancem os eletrodutos retos para justamente evitar de enfraquecer a laje. É essa a questão. Então, pessoal, resumindo, se eu tivesse dito para vocês que iria ser rebocado o teto, todas essas linhas retas que nós estamos vendo teriam que ser curvas, tá, pessoal? Tinha que ser curva por causa para fazer esse arco para não enfraquecer a laje, tá certo? Por nada, Adriano. Foi muito boa a sua pergunta, que justamente te resolveu um outro problema, já deixando bem claro qual é a diferença. Pessoal, quando eu puder ir para frente, me avisem, viu? Ah, você perguntou antes, Felistal, desculpa, eu não tinha visto a pergunta. Quem vai fazer no papel já é para ir fazendo, ou aí é só. Peraí, não entendi. Ou aí é só uma demonstração. Não, já é para ir fazendo, pessoal. Já é para ir fazendo. Eu não quero que esse aí, eu duvido que vocês consigam me entregar sendo definitivo. Isso aí é mais um rascunho para vocês. Aí vocês depois vão passar limpo, tudo depois de todo pronto, vão passar limpo no projeto, tá? Usando caneta, tudo para poder me passar, tá? Tá. Pedro perguntou para repetir porque é uma linha tracejada. Olha, essa parte aí é mais de engenharia civil, tá? Mas aí eu vou explicar mais ou menos o que é. Vamos lá. Aqui no projeto, eu Podem teria que terminar. representar dessa maneira. Por quê? Quando tem, perdão, quando eu tenho uma curva, assim, isso aqui estando dentro do concreto, tá? Concretado. Quando eu tenho uma curva, eu enfraqueço menos a estrutura da laje. Eu não posso lançar dentro do concreto uma linha reta de eletroduto, que ele enfraquece a estrutura. Aí eu tenho que lançar ela com uma curva de aproximadamente uns 20%. Tá? Esse é o motivo. Por isso que eu falei, e não pode de maneira alguma ter o cruzamento de eletrodutos. Nunca. A não ser que a laje seja tão espessa, tá? Que aí eu possa fazer. Mas isso aí quem vai ter que liberar é o engenheiro da obra. Tá certo? Então a questão é essa. Então, como não estamos falando estamos falando de projeto que é entre a laje e o forro, podemos representar isso aqui por linha reta. Tá? Vamos lá, Mário. Levanta a parte da entrada da CELP.
Tem o padrão, um eletroduto ligando ao quadro de disjuntores e depois você dá um jeito de fazer um desviozinho ali da caixa da entrada de VDI somente para que ele ligue no outro eletroduto. No projeto quadro tem alguma disposição específica dentro da parede? Ou fica no bom senso? Como assim uma disposição, Adriano? Eu não entendi. Eu não entendi sua pergunta. Fale aí, pergunte falando, fica mais fácil. Me refiro às dimensões do quadro e também como ele vai estar posicionado dentro da parede, as distâncias da parede, se ele vai estar centralizado, se ele vai estar mais... Como ele Não, vai estar se fala o quadro em si, não os disjuntores, nada disso. A posição do quadro, da caixa dentro da parede, não. É muito mais bom senso. Normalmente ele fica a uma altura liberando 1,60, 1,50, 1,60, que é muito mais a altura do próprio eletricista, né? É uma posição que você tem que abrir o quadro de disjuntores e tá vendo todos os disjuntores. Então você não pode nem ser muito alto, nem ser muito baixo. Tá? E a posição mesmo dentro da parede é uma posição que procure não atrapalhar nada e você não vai ter móveis na frente dele. Então tem que ser uma área livre. É só isso que a gente tem que escolher, uma área livre para poder colocar. Se foi essa a sua pergunta, se eu entendi direito. E aí, pessoal, podemos? Essa tomada que você botou, acho que é o primeiro quarto, pode interligar, né? Você só interligou uma na outra. Mas pode ligar para... faltando alguma coisa aí. Ah, aqui? Essa aqui? Isso. Ah, esqueci mesmo. Interligar aqui. O ar-condicionado, as TUI, tomada de uso específico, eu sempre deixo para fazer por último. Eu faço todas as ligações para depois eu me preocupar com elas, tá? Porque aí acaba fazendo um bocado de desvio dentro do projeto, que é para não bagunçar o projeto. Mas aí o eletricista, na hora, ele vê, o caminho mais simples é aqui e pronto. Tá? Normalmente não tem problema. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar. Que fizemos, deixa eu ver. Pronto, faltou aqui ligar essa lâmpada. O interruptor dela, tá? Então fizemos o primeiro primeiro lançamento. Vamos agora fazer o segundo lançamento, que seria o circuito de iluminação para a cozinha e tomadas para a cozinha. Eu não Esse sei se circuito vocês... aí não vai numerar? Não, só depois. A gente primeiro Depois, desenha tranquilo. todo, faz algumas contas e depois a gente pensa nisso, tá? Pessoal, aqui é o seguinte. O que foi que eu disse para vocês que vai passar aqui dentro? Quais são os circuitos que vão passar aqui dentro desses eletrodutos que lançamos? Circuito 1 de iluminação e circuito 3 de tomada. Qual é o fator de agrupamento que tem nele? 0,8, pessoal. Tá? Fator tranquilo. Não vamos ter problema. E também, olha, para iluminação e tomada, vai ser cabo. Nesse caso, a gente vai fazer os cálculos ainda. Então, escutem. Eu não estou afirmando, mas eu estou dizendo que é praticamente certo que o circuito de iluminação será cabo 1,5 e o circuito de tomada será cabo 2,5. Se a gente lembrar da tabela de eletrodutos, somando 3, 1,5, tá? Ainda pode ter o retorno. Vamos colocar mais 2 retornos, tá?
que seria fase, neutro e 2 retornos. Seriam 4 cabos no primeiro circuito. Na pior das situações, 4 cabos. E mais 3 do circuito de tomada, estariam 7. 7 cabos de 2,5. A gente pode usar com sobra o eletroduto de 3/4. Tá? Então a gente vai conferir isso depois na tabela, vocês vão ver que isso aí é tudo 3/4. A gente não vai precisar se preocupar com alguma coisa a mais. Tá? Então é bem tranquilo. Então, nessa saída aqui, ó, quadro de disjuntores para a luminária, tá? O ponto de lâmpada, vai sair o circuito 1, fase neutro. E o circuito 3, fase neutro e terra, que é tomada. Cabo 2,5. Tá, pessoal? Então, aqui já está determinado. Mesma coisa vai ser aqui no sentido contrário. Nós vamos agora interligar essa luminária com essa, pegar daqui, ó, para mandar para o quadro, pegar daqui para mandar para o interruptor, ok? Aí vamos ver. Vou interligar essa luminária com essa aqui. Deixa me ver como vamos fazer aqui. Vou interligar essa luminária com essa aqui. Devido a ser um spot, isso aqui é um furinho pequeno. Então é ruim a gente passar com muito cabo por um lugar que você não consegue sequer enfiar a mão direito dentro do buraco, tá? Que é o furo que vai ser feito no gesso para colocar a luminária. Então é melhor mandar para onde tem uma luminária grande. E dela a gente interliga para a outra, dela mandamos para tomada. Vamos ver, eu ainda tenho que olha, pessoal, vamos pensar aqui, tá? Vamos pensar uma situação aqui primeiro. Deixa eu explicar aqui para vocês. Como isso aqui é a garagem, o carro vem para aqui, eu quero que essas duas lâmpadas aqui, essas duas arandelas, na lateral esquerda da casa, sejam acesas pelo interruptor aqui. Então, esse interruptor vai acender as duas lâmpadas do terraço. Uma seção acende 2 lâmpadas do terraço, a outra seção acende os 8 balizadores de jardim, e a outra seção vai acender essas 2 lâmpadas aqui. Certo? Essas 2 arandelas de cá e as 2 arandelas de cá, eu quero que sejam acesas pelo quintal, aqui por trás. Por quê? Tá? Vamos pensar. Isso aqui é uma área aberta mesmo, mas tem uma grade, tá? Aqui tem uma grade. Mulher que entende muito bem disso do que eu vou falar. É interessante, mesmo tendo uma grade, suponha, você, mulher, escuta um barulho no quintal, você vai querer abrir a porta primeiro para acender a lâmpada aqui? Mesmo você sabendo que tem uma grade, você vai querer fazer isso? A tendência da mulher é não querer fazer. E o homem, se for inteligente, não faz. Então, coloquei esse interruptor aqui, ó, duplo, porque eu quero que uma tecla, mesmo do lado de dentro, mesmo tendo uma grade, essa uma tecla acenda essa lâmpada. E a outra tecla acenda as 2 arandelas dessa lateral e dessa outra lateral. Tá? Então, pessoal, eu quero que essas 4 arandelas sejam acesas por essa tecla aqui e, por consequência, vai ser ligada ao circuito 2 de iluminação, enquanto essas lâmpadas daqui e essas 2 aqui ao circuito 1 de iluminação. Ou seja, se eu fechar um curto-circuito em alguma lâmpada
e eu não souber sanar esse problema, tiver que chamar proprietário do imóvel, né? O morador, eu ainda tenho, tá, queimou a lâmpada da frente, fechou o curto-circuito, não consigo acender, mas eu ainda consigo acender 4 lâmpadas do lado de fora. Tá? Isso eu estou falando porque tem vagabundo que é esperto. Ele vai provocar um curto-circuito numa lâmpada para tentar ver se a casa inteira fica sem energia. E o caso, nesse caso, não é nem o vagabundo que quer roubar, não, tá, gente? É o vagabundo que quer fazer mal realmente. Tá? Então, até por esse motivo, pensando em segurança, eu sempre procuro distribuir a iluminação de maneira que a iluminação externa esteja metade num circuito de iluminação e metade no outro. Tá? E a iluminação interna? Vamos lá, se isso tudo tivesse ligado num único circuito, entra o vagabundo pula o muro, vem aqui, ó, enfia uma chave de fenda dentro de uma lâmpada dessa aqui, se ela estiver acesa, lógico, vai fechar um curto-circuito, tá? Que vai apagar toda a iluminação do imóvel. Acabou a segurança. Tá ok? Então eu quero que esses quatro spots acendam juntos. Então, pessoal, já que eles vão ser ligados a essa lâmpada, então vamos lá. Daqui para aqui, uma seção para acender essa lâmpada. Aí eu vou ligar daqui essa arandela. Deixa eu ver. Como isso aqui é uma parede em cima, eu posso interligar daqui para aqui. Porque quando eu acender um, eu acendo a outra. E para evitar, pessoal, que normalmente nos cantos de parede temos pilares, é uma casa pequena, nós temos pilares. Para evitar o pilar de concreto armado, eu não vou fazer a interligação aqui virando aqui, não. Eu vou lançar outro eletroduto daqui para aqui e outro interligando para cá. Porque eu evito dessa maneira o pilar, concreto armado. Tá? Então, fechei aqui, fechei aqui. Deixa me ver mais alguma coisa. A Tá do lado da princípio, garagem. do outro lado, né? Vamos fazer. Então, vamos lá. Uma sessão eu acendi essa aqui. A outra Augusto, sessão... pois não. sem copiar isso aí para não ficar muita informação, sem copiar logo, é mais rápido. Fica até melhor para Tá, você. pronto. Deixa eu ver se dá para encaixar aqui. Aí, Pronto, eu baixo aqui mais. Podem copiar aí, depois eu vou baixando. só dá um zoom ao redor dele que fica bem no grau. Como assim? Dá um zoom só na parte que você fez. Com Z, Enter. Dá um zoom, fica legal. Seleciona a parte que você fez, sim. Isso. Mais embaixo um pouquinho. Aí, ó. Ah, tá. Deixa eu diminuir então. Beleza. Entendi agora. Aí eu pego aqui, pelo Agora. beiral, dá para vocês verem. Ótimo. Pronto. Ótimo, ótimo.
Quem tiver no AutoCAD, pessoal, salvar é bom, viu? Que esse tempo inteiro eu estou fazendo esse projeto, esse tempo todo aqui com vocês, eu tenho essa deficiência. Dou aula de AutoCAD, mas tenho essa deficiência. Quem já teve aula aqui comigo, um pessoal que está no grupo que já teve, sabe, eu esqueço de salvar. Por isso que eu ponho salvamento automático a cada 2 minutos. Que eu esqueço. Pronto, Augusto, eu terminei aqui, não sei o resto da turma. Quando terminar aí, me avisem, pessoal. Projeto elétrico, gente, é pensar. É só pensar. E procurar achar o caminho mais fácil. Esse projeto, como é pequenininho, é muito tranquilo de fazer. Problema é quando você pega projetos grandes e muito detalhados, onde principalmente a iluminação existe uma planta de pontos já determinada por um arquiteto. Aí o camarada coloca lâmpada central, spot, fita de LED em sentidos distintos, tá? Em 2, 3 fitas de LED numa suíte master, por exemplo. Fica uma instalação elétrica, o desenho fica tão pesado, porque de tanta informação que tem, que você não tem espaço para desenhar mais, para discriminar qual é o cabeamento. Aí você tem que fazer um tão pequenininho, uma letra tão pequena, que fica horrível para ver. Tá? Isso eu já peguei um projeto uma vez assim, que eu vou dizer, deu trabalho. Pessoal, faltou esses 2 spots aqui de cima. Tá? Tem gente vendo o jornal. Então, pessoal, faltou esses 2 spots aqui. Como eu disse que eu quero que ele seja aceso aqui, então o que acontece? Tá? Uma tecla, que isso aqui tem uma grade, tá? Área aberta, mas com uma grade. Então, isso aqui está dentro da casa. Um interruptor que acende essas 2. Uma outra seção do interruptor que vai acender esses 8. E uma outra aqui. Então, quando eu mandar a fase para cá, eu tenho que voltar retorno para aqui. Então, esse retorno volta por aqui, volta aqui, chega nesse ponto de lâmpada, e daqui eu vou interligar para a arandela. Está cruzando o eletroduto, mas pode, nesse caso pode, porque é gesso, tá? Então não tem problema. Agora eu preciso chegar nessa outra aqui. Como tem essa entrada aqui no projeto, e isso aqui vai até, no caso, vai até a laje, tá, pessoal? Vocês não estão com o projeto completo, mas eu tenho ele completo, os cortes e fachadas, que isso é extremamente importante para a gente entender, tá? Se isso somente é um recuo só da janela ou se vai até em cima. Como ele vai até em cima,
eu não tenho condições de passar aqui direto o eletroduto. Então o eletroduto teria que fazer essa curva aqui, virar aqui, por cima da janela, voltar para seguir. Ou seja, é impossível passar esse cabeamento assim, a não ser que eu ponha caixas de inspeção no meio do caminho, caixa de passagem, tá? Então eu tenho duas maneiras de chegar para esse aqui. Eu mando um eletroduto daqui para lá, direto, ou eu pego daqui, ó, porque vejam, o retorno da lâmpada que vai alimentar aqui, ele veio até aqui e seguiu com o neutro. Mas ele pode vir por aqui, ó. Vem aqui, chegou aqui, daqui ele passa para lá.